Olá, meu nome é Vinícius Silva Fernandes Pereira, eu sou bolsista de iniciação científica do Centro de Artes da UDESC e do curso de licenciatura em teatro. Tenho como orientador o professor Dr. Stefan Baumgartel e a pesquisa que eu apresento aqui no 30º Seminário de Iniciação Científica é intitulada Para Descolonizar o Pensamento sobre a Instalatividade. Essa é uma pesquisa que eu finalizo agora, mas que começou a partir de uma análise que vai pensar a instalação em arte, a arte da instalação, em relação à encenação pós-espetacular, ou seja, as formas contemporâneas de articulação da encenação, né, de criação da encenação e da instalação desses territórios em que tanto a instalação quanto a encenação se imbricam enquanto uma forma interdisciplinar do fazer artístico dos artistas contemporâneos. Então, a primeira coisa que surge dentro dessa pesquisa é o conceito de instalatividade, que entende a instalação não só como um gênero específico, fazer artístico contemporâneo, mas como uma espécie de atividade dos artistas que transcende a especificidade do gênero instalativo, mas que pode ser pensado enquanto uma instalatividade a partir de vários outros tipos de práticas, né, como instalatividades musicais, instalatividades plásticas, instalatividades performativas e outros tipos de instalatividade que não são necessariamente estéticas, né, e é a partir deste escopo que essa pesquisa começa a se desenvolver. Então, como eu comentei, o conceito de instalatividade ele surge num debate entre a arte contemporânea e a encenação pós-espetacular e vai desembocar numa inquietação ao redor da performatividade e dos modos de ser estar, dos modos de viver que vão se interrelacionar com o fazer instalativo, com a ontologia da instalação. Uma das primeiras problematizações que eu trago aqui é sobre a estetização intrínseca ao pensamento da instalação e da instalatividade, uma vez que a composição com o espaço e a composição do espaço-tempo é uma característica intrínseca do fazer humano, a instalação enquanto uma obra de arte é então uma separação desse ato natural de se pensar e fazer o espaço a partir de uma imaginação plástica, né? Ou seja, as formas de articular a inventividade expressiva, as inquietações dos artistas por meio do espaço. Com isso surge uma primeira questão que é pensar o aspecto colonial do fazer e do pensar artístico. E é um pensamento bastante intrínseco aos modos de pensar na América Latina e no Brasil, enquanto recorte dessa pesquisa, por conta da nossa história de colonização. Com este pensamento, a adoção de critérios e modos de pensar europeus, eurocêntricos, são embutidos na nossa forma de ver e de pensar o mundo, as relações e a arte, fazendo com que algumas dicotomias se tornem essenciais para a nossa forma de entender o mundo, né? E aqui eu citei três delas, que é a cisão entre natureza e cultura, a cisão de espaço-tempo e a cisão humano e não humano. Para pensar a instalatividade de uma perspectiva descolonial, nós vamos buscar superar essas dicotomias enquanto uma bipolaridade que vai orientar a nossa forma de entender as práticas instalativas. Para isso, nós vamos buscar na vivência com os povos indígenas do Brasil, latino-americanos, a busca de uma forma de entender a instalação que não seja essa alimentada
por padrões e formas de pensar da Europa, do colonial, do eurocentrismo. Então, descolonizar a instalatividade, a mim me parece uma questão que nos separa entender como a instalação que não é museológica, como a instalação que não é de palco ou feita para um espaço cênico, pode ser entendida também como um fazer artístico e como uma forma de instalatividade. Não exatamente como uma instalação artística, mas pensar a instalatividade destes modos de criar, de mexer com a plasticidade do espaço, né? Uma das referências que nós usamos para pensar o descolonizar, sobretudo em relação a uma certa dicotomia que aparece entre o consciente e o inconsciente, que é importante também superar, é o referencial da psicanalista Sueli Ronick, que vai dizer, em suas sugestões para descolonizar o inconsciente, vai propor não atropelar o tempo próprio da imaginação criadora, para evitar o risco de interromper a germinação de um mundo e, com isso, tornar a imaginação vulnerável a deixar-se desviar pelo regime colonial cafetinístico. Tal desvio transforma a imaginação criadora em mera criatividade, a serviço da reprodução do status quo, que, mascarado de novidade, torna-se sedutor e mobiliza o desejo de consumo. A partir dessa provocação de Sueli Ronick, eu vou buscar nas práticas ordinárias, cotidianas, da tribo indígena Tequatavaí, da aldeia Tequatavaí, que é uma aldeia situada em Canelinha, aqui na região litorânea de Santa Catarina, que é uma aldeia de etnia Mibia-Guarani, uma experiência que eu tive de vivência nessa aldeia para pensar a instalatividade das práticas desse povo em relação às suas proposições diárias, às suas formas de entender a arte, entender a expressividade, as formas de plasticizar o ambiente, como formas muito simples, como essas de organizar uma horta, mexer com a terra a fim de plantar e fazer crescer dali germes de mundos, né, que alimentam outras formas de pensar, de ver e de entender o mundo e a realidade. E com isso eu penso a questão, quando uma construção qualquer pode ser entendida como uma instalação. E mais uma vez eu vou olhar para uma prática de construção coletiva feita por essa mesma aldeia, em que eles constroem uma casa de vigia, justamente nesse período de pandemia, no início do território da aldeia, para proteger a aldeia dos eventuais invasores, das pessoas curiosas que queiram adentrar esse território. Então, eu surjo com essa pergunta, né? Quando uma construção pode ser entendida como uma instalação? E com isso, eu acho que surge três questões que são bastante caras para esse pensamento, que tem a ver com a indissociabilidade, o espaço-tempo da composição, ou seja, é uma composição que ela não é só plástica, ela é uma composição também espacial, e o espaço-tempo da composição situa a prática deste povo em uma certa ecologia de práticas, em que o ambiental, o social e o conceitual estão ligados de forma a completar as formas de entender, de pensar e fazer uma construção, uma instalação. Existe também, neste aspecto, a intrinsecabilidade do fazer estético e ordinário,
Ou seja, fazer arte não se coloca aqui como um certo antagonismo aos fazeres do cotidiano, aos fazeres ordinários, às utilidades das práticas cotidianas e que vão ser importantes para os modos de viver desse povo. Então, fazer arte não seria algo fora deste repertório, mas algo que pode ser encontrado ali dentro, através de uma certa torção dos nossos modos de conceituar aquilo que nós entendemos por arte. E, por terceiro aspecto, eu vou reivindicar uma certa transabilidade das estruturas ambientais e arquiteturais. Pensando a trança, esse mecanismo de composição que é do qual é feito as cestarias, do qual é feito os colares, enfim, o artesanato indígena, como uma forma de pensar e fazer da plasticidade da arte indígena, que nos serve também para entender como essas dicotomias, elas são mais do que polos antagônicos, mas elas, numa perspectiva não dual, elas são entrançadas, né? Elas criam uma trança que constitui uma forma artística. E para completar, eu coloco aqui uma citação dessa pesquisa que coloca: descolonizar o pensamento sobre a instalatividade remonta o problema do modelo conceitual de instalação, seu sujeito e sua objetualidade, não como aquele exercício de construção mimética ou metonímia da imaginação especializada dos artistas não indígenas, dentro do espaço museológico ou dos espaços cênicos tradicionais de uma vanguarda moderna e pós-moderna, mas interessa repensar a instalatividade no sentido em que uma instalação para essa pesquisa se baseia no contato com a cosmovisão guarani, através de um prisma ecoetológico, quando fazer arte está no mesmo platô de produções comunitárias como as de plantar, colher ou rezar. Nesse sentido, então, eu concluo as ideias dessa pesquisa, brevemente apresentadas aqui no seminário, como essa forma de entender, de repensar a instalatividade a partir da imaginação conceitual dos guaranis, em que vão entender a instalação e a instalatividade como uma forma tão presente na natureza dessa cultura, na natureza desse povo, quanto isso que nós especulamos dentro dos ambientes acadêmicos, isso que a gente especula dentro dos museus e etc. Obrigado.